Então, a gente parou na página 84, CNV em ação. Restituir o estigma da ilegitimidade. Uma aluna de comunicação não violenta, que era voluntária numa instituição de distribuição de alimentos, ficou chocada quando uma colega idosa vociferou de trás de um jornal: o que precisamos fazer neste país é restituir o estigma da ilegitimidade. A reação habitual da estudante a esse tipo de afirmação teria sido não dizer nada, julgar a colega severa, mas silenciosamente mais tarde processar seus sentimentos em segurança e longe do local. Mas dessa vez ela se lembrou de que tinha a opção de escutar os sentimentos e as necessidades por trás das palavras que a chocaram. Estudante. Primeiro, verificando o seu palpite sobre a observação da colega, você está lendo uma coisa sobre a gravidez de adolescente no jornal? A colega. Estou. É inaceitável. Quantas estão fazendo isso? Estudante. Agora procurando captar o sentimento da colega e que necessidade não atendia poderia ter dado origem a esse sentimento. Você está alarmada porque gostaria que os jovens tivessem famílias estáveis? A colega. É claro, sabe, meu pai teria me matado se eu tivesse feito uma coisa dessas. Estudante. Então, você está se lembrando de como era para as meninas de sua geração que ficavam grávidas? Colega. Com certeza. Sabíamos o que nos aconteceria se ficássemos grávidas. Tínhamos medo disso o tempo todo. Não era como é com essas coisas, meninas de hoje. Estudante. Você está acomodada porque não há mais medo de punição para as garotas que ficam grávidas hoje? Colega, bem, pelo menos o medo e a punição funcionam. Aqui diz que há garotas dormindo por aí com rapazes diferentes só para ficarem grávidas. É isso mesmo. Elas têm bebês e o resto da sociedade paga por isso. A mulher percebeu dois sentimentos naquela afirmação: o espanto com o fato de as garotas engravidarem de propósito e o incômodo com o fato de os contribuintes acabarem pagando por crianças nascidas assim. Ela escolheu um sentimento para demonstrar sua empatia. A estudante. Você está estarrecida por perceber que atualmente as pessoas ficam grávidas sem levar em conta a reputação, as consequências, a estabilidade financeira, todas as coisas que vocês costumavam considerar. Colega, sim. E adivinhe quem acaba pagando por isso? A colega, talvez sentindo-se ouvida, passou para seu outro sentimento, o de incômodo. Como acontece quando há uma mistura de sentimentos, o interlocutor retorna àquele que ainda não recebeu empatia. Não é necessário que o ouvinte comente sobre uma mistura complexa de sentimentos de uma vez. O fluxo de compaixão continuará à medida que cada sentimento voltará a aparecer. Estudante. Parece que você está exasperada porque gostaria que o dinheiro do imposto que você paga fosse usado para outras finalidades. É isso mesmo? Colega. Claro que sim. Saber que meu filho e minha nora querem um segundo filho, mas não podem tê-lo, mesmo tendo 2 empregos, porque custa muito caro. Estudante. Será que você está triste com isso? Você provavelmente adoraria ter mais um neto. Colega. Sim. E não é só para mim que isso faria diferença. A estudante. E também seu filho poder ter a família que ele deseja. Embora o palpite da mulher fosse apenas parcialmente correto, ela não interrompeu o fluxo de empatia, permitindo que a colega continuasse e percebesse outra preocupação. A colega. Sim, também acho triste uma criança ser filha única. Estudante. Ah, entendo. Você gostaria que Kátia tivesse um irmãozinho? Colega. Isso seria bom. Nesse ponto, a estudante percebeu uma espécie de alívio na colega. Passou-se um momento de silêncio. A estudante ficou surpresa ao descobrir que, embora ela ainda desejasse apresentar as próprias opiniões, sua urgência e tensão haviam se dissipado, porque ela não se sentia mais adversária da colega.
compreender os sentimentos e as necessidades por trás das afirmações da colega. Não sentiu mais que as duas estivessem em mundos diferentes. Estudante. Expressando-se pela CNV, usando todas as 4 partes do processo: observação, sentimento, necessidade e pedido. Só repetir aqui, observação, só para uma forma de a gente gravar, observação, necessidade, aliás, observação, sentimento, necessidade, pedido. Sabe, quando você disse no começo que deveríamos restituir o estigma da ilegitimidade, é a observação. Fiquei realmente assustada. É o sentimento. Porque é muito importante para mim que todos nós aqui tenhamos um profundo carinho pelas pessoas que precisam de ajuda. Necessidade. Algumas das pessoas que vêm aqui à procura de ajuda são pais de adolescentes. Observação. E quero ter certeza que sejam bem recebidas. Necessidade. Você se importaria de me dizer como se sente quando vê Daisy ou a Ana entrarem aqui com um namorado? Pedido. O diálogo continuou com várias outras trocas de ideias, até que a estudante conseguiu confirmar o que precisava, que a colega de fato dava carinho e ajuda com respeito aos pais solteiros adolescentes. Ainda mais importante, o que a estudante ganhou foi a nova experiência de manifestar sua discordância de uma maneira que satisfazia suas necessidades de sinceridade e respeito mútuo. Ao mesmo tempo, a colega ficou satisfeita porque suas preocupações quanto à gravidez na adolescência foram plenamente ouvidas. Ambos os lados se sentiram compreendidos e a relação se beneficiou do fato de elas terem compartilhado seu entendimento e suas diferenças sem hostilidade. Não fosse a CNV, o relacionamento delas poderia ter começado a se deteriorar a partir desse momento. E o trabalho que ambas desejavam fazer em conjunto, cuidar e ajudar as pessoas, poderia ter sido prejudicado. Exercício 3. Reconhecimento das necessidades. Para exercitar a identificação de necessidade, faça um círculo ao redor do número à frente das afirmações abaixo em que a pessoa assuma a responsabilidade por seus sentimentos. Número 1. Então, eu vou falando, quem tiver o caderno, quem não tiver o livro, se quiser colocado como uma forma de treinar, né? Peraí. Faça um círculo ao redor do número à frente das afirmações abaixo, que a pessoa assuma a responsabilidade por seus sentimentos. É onde na fala tem assume a responsabilidade pelos sentimentos. Número 1. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de reunião. Oi, Lívia. Eu acho que a gente pode fazer como eu estava fazendo antes, né? A gente colocou frase comentar e comenta, né? Então, lembrando, só fazendo lembrando a vocês que a gente está no capítulo 5. O capítulo 5 se refere à responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma olhada. Responsabilizar-se pelos sentimentos, né? Então, a gente está falando sobre como nós temos 4 pilares, que é a observação, o sentimento, a necessidade, o pedido. A gente está entrando na questão do sentimento e da autorresponsabilidade. Então, o que a gente vai estar vendo agora é reconhecimento das necessidades, né, identificação, e quando a pessoa assume a responsabilidade por seus sentimentos. Vamos ver se a gente consegue. Vai, Lívia. Número 1. Você me irrita quando deixo documentos da empresa no chão da sala de reunião. Aqui, essa fala, teve autorresponsabilidade ou não? Vou botar bem aqui do lado do meu, para depois eu volto. Vou para o número 2. A pessoa está
como vou trabalhar a pessoa está dizendo, você me irrita, eu acho que ela está colocando um sentimento dela, né? O que ela sente. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de reunião. Aqui a gente estaria assumindo a responsabilidade pelos sentimentos? Sim ou não? Não, eu não tenho autorresponsabilidade ali. No caso aqui está mais uma acusação. Você me irrita, entendeu? Então, a partir do momento que você me irrita, ela tá deixando, jogando para o outro. É você que me irrita, não está trazendo para ela. Porque, tipo assim, às vezes o que o outro fala é uma coisa natural. Então, assim, se ela se incomodou, aquilo está dentro dela. Então, ela tem que trazer para ela na comunicação, é a chamada autorresponsabilidade. Assim, digamos assim, se fosse mudar a frase. Eu no chão. Não sei, sei lá, eu me sinto incomodada quando vejo documentos fora do lugar. Não sei se essa fala seria falar desse jeito seria uma autorresponsabilidade. Aqui, na verdade, ele está puxando assim, sabe, Lívia, a questão de assumir a responsabilidade dos seus sentimentos. Estamos falando de um capítulo sobre sentimentos. Quando eu digo, você me irrita, de alguma forma, eu acho que eu estou emitindo o meu próprio sentimento do que eu sinto. Né? Porque seria mais... Eu poderia usar, por exemplo, você me irrita quando deixa os documentos espalhados, mas eu poderia simplesmente dizer, você é uma irresponsável, deixa tudo espalhado. Talvez eu estava agredindo. Assim, ao meu ver, a pessoa está emitindo o sentimento que ela sente. Mas também compreendo o que você diz. Ela poderia usar outra fala. E não sei se quando ela diz você me irrita, se a pessoa vai ficar mais irritada ainda. Né? Porque aí também... Sandra, Oi. desculpa, ela já se coloca ali, né? Eu acho que eu entendi o que você disse. É isso mesmo. Ela coloca para ela, me irrita. Eu entendi no primeiro momento, como a Lívia falou, você, eu coloquei você, mas eu não me liguei no me irrita. É bem sutil, né, Luzanira, que a gente, assim, quando a gente vai analisar, aí eu fico até pensando no dia a dia, que às vezes a gente fala rápido, né, não pensa antes de falar, e a sutileza está nos pormenores, né? Que são os detalhes, né? Mas o inconsciente capta tudo, né? O nosso inconsciente. Eu vou ler o que está aqui, a consideração do livro, né? Aqui estão as minhas respostas do exercício 3. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, esta afirmação implica a responsabilidade exclusiva do comportamento da outra pessoa pelos sentimentos de quem falou. Ela não revela as necessidades ou os pensamentos que contribuem para os sentimentos dessa pessoa. Para tanto, a pessoa poderia ter dito: fico irritada quando você deixa documentos da empresa no chão da sala de reunião, porque quero que nossos documentos sejam guardados em segurança em lugar acessível. Vocês entenderam aí? Porque eu achei até bem parecido. Ele fez um complemento. Vou voltar de novo lá na frase. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de reunião. Aí a frase, para falar da maneira com autorresponsabilidade. Fico irritada quando você deixa documentos da empresa no chão da sala de reunião, porque quero que nossos documentos sejam guardados em segurança em lugar acessível. Então, ela colocou aqui, ela disse o motivo, né? Porque o motivo não era só pessoal, porque poderia ser uma coisa só dela, da desorganização, mas não, o documento era da empresa e se é um documento, tem uma coisa que deve ser guardada num lugar com mais cuidado, né?
Então agora que eu entendi, quando ela colocou dessa maneira. Vocês entenderam, gente? Tá vendo como é tão sutil, né, que a gente às vezes não consegue. Mas o fato é que você está certa, Lívia. Porque ele está dizendo aqui que a forma como eu também estava compreendendo como certa, você me irrita, eu estou também jogando para o outro, né? E aqui, tanto que ele fala assim, fico irritado. Então, já mudei a fala. Eu disse a mesma coisa, mas dessa forma, focando em mim. Não é você que me irrita, sou eu que fico irritado. Então, isso é importante, porque aí a gente vai verificando como é. Não é que é sutil, é porque a gente está tão acostumado a não pensar, né, que aí O a gente automático, né? no automático. E aí a comunicação não violenta leva a gente a pensar antes de, por isso a observação antes de fazer qualquer fala explosiva sem pensar que pode magoar o outro, né? Isso é que é importante. Agora a número 2. Sinto raiva quando você diz isso, porque quero respeito e seu modo de falar me soa como um insulto. Vou repetir de novo. Sinto raiva quando você diz isso, porque quero respeito e seu modo de falar me soa como um insulto. Aí teve autorresponsabilidade ou não? Olivia, eu não sei as outras meninas, mas eu vou falar por mim. Não teria como voltar um pouquinho lá na primeira, porque ela ficou um pouco assim, sabe? No primeiro momento, eu pensei em você, depois no me. Aí depois eu entendi que o foco ali da reclamação seria a importância do documento. Então, só para quando acontecer um fato mais ou menos assim, a gente ir direto no, né, ter uma ligação mais, porque ficou um pouquinho assim, não sei se deu para entender o que eu quero falar. Eu vou te falar duas coisas que dá para a gente ver, que já percebe assim de cara. Ó. Na frase sem autorresponsabilidade, ela começa assim: você, ela já está assim, ó, o dedo. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de reunião. Veja bem, a com responsabilidade, ela já muda, ó. Fico irritada. Não é você, ao invés de fazer o dedo assim, ela começa a apontar para ela. Está subentendido eu. Fico irritada quando você deixa documentos da empresa no chão da sala de reunião, vírgula, porque quero que nossos documentos sejam guardados em segurança em lugar acessível. Você viu a diferença? A partir do momento eu já estou apontando o dedo para o outro. Agora, quando eu trago para mim, aí a autorresponsabilidade, o sentimento é meu. Saiu de mim. Então, eu, não é o outro. Entendeu como mudou? Não sei se você conseguiu compreender agora. Consegui, porque Tá. a maneira de falar, se eu não estou muito legal, ali já eu explodo, né? Entendi, sim. Isso. E quando imagine você falando essa mesma frase, a pessoa que está recebendo essa mensagem, com essa, tipo assim, ela vai explodir. E com a outra não, vai amenizar. Realmente, é melhor os documentos, eu vou fazer diferente, entendeu? É isso. E outra coisa, a questão dos documentos, por que ele frisa? Ele diz, eu fico irritado quando vejo os documentos no chão. Quando você deixa esses documentos no chão, porque esses documentos são... Aí fala a importância do documento, não é porque você deixou no chão, simplesmente, é porque esses documentos têm um valor para o trabalho que a gente faz. Então, seria importante eles estarem armazenados no local de fácil acesso, mas não no chão. Né? Isso que apropriado, né? E a mesma coisa, se a gente puxar esse exemplo para uma mãe dizendo para o filho, né? Fico irritada
Eu me irrito, né? Eu me chateio quando você deixa as roupas, sai da escola e joga as roupas no chão, né? E aí dizer, porque essas são roupas que foram compradas com muito carinho para você, é seu fardamento escolar. Então, não é simplesmente dizer, jogou por jogar e estou com raiva disso. Não, porque aquilo tem valor, né? Chega para o filho e diz, não, meu filho, isso aqui tem valor, porque é o seu fardamento de escola. A gente tem que chegar, me dê, se for eu que vou lavar ou alguma coisa assim, mas não deixe no chão, né? Então, se a gente puxar para outras situações, a gente vai encontrar ainda situações que podem ser argumentadas sem agressividade. E, Sandra, tu falando assim, eu vi essa situação da roupa, e às vezes agora tu me deu uma ideia de como eu vou falar, como falar, entendeu? Porque era uma coisa que eu sempre... mas agora tu me deu essa questão da valorização, é a sua roupa, que você tem que valorizar, é a sua roupa que você veste, não pode jogar em qualquer lugar, entendeu? Aí vai até mudar, né? Eu penso que sim, agora. É comum, né? Esse eu trouxe um argumento porque é comum. E, às vezes, a mãe não sabe como lidar com aquilo, né? E aí também não justifica de uma forma que a criança ou o adolescente entenda que não é pelo fato que está no chão, e nem para ele não sentir que você é um vagabundo, não. É porque aquilo é uma peça importante para a vida dele, né? Então, é essa mudançazinha que muda tudo. O que me trouxe clareza aqui é que nós temos a mania de encurtar tudo, encurtar a frase. A gente só fala buf. A gente teria que ter o tempo de explicar já o porquê, né? E a gente encurta tudo. Se você notar, na maioria das nossas falas, a gente fala só o básico. É porque também a gente se deixa ser tomada pelos sentimentos, né? Aí, por isso que quer resumir tudo. Agora eu vou para a frase número 2. Sinto raiva quando você diz isso, porque quero respeito e seu modo de falar me soa como um insulto. Essa frase tem autorresponsabilidade ou é sem autorresponsabilidade? Essa eu acredito que tenha. Eu vou ler aqui o que no número 2 fala, né? Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. É isso mesmo, Luzaneira. Agora eu vou para número 3. Eu me sinto desiludida quando você chega atrasado. Tem autorresponsabilidade ou é sem autorresponsabilidade? Eu vou lá para a resposta da número 3. Se você circulou esse número, discordamos. Para exprimir necessidades ou pensamentos relativos a seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: eu me sinto desiludida quando você chega atrasado, porque eu esperava que conseguimos poltronas na primeira fila. Deixa eu ver aqui. Eu me sinto desiludida quando você chega atrasada. É porque, embora eu observei aqui, porque são muito parecidas as frases, mas embora nas duas ela tenha trazido o sentimento para ela, eu me sinto, só que ela não justificou, né? Ela só falou, eu me sinto desiludida quando você chega atrasado, mas não justificou. Aí, a partir do momento que ela justifica, ó, eu me sinto desiludida quando você chega atrasado, porque eu esperava que conseguíssemos poltronas na primeira fila. Aí já muda todo o contexto. A número 4. Estou triste que você venha jantar. Aliás, desculpa, estou triste que você não venha jantar,
porque eu estava esperando que pudéssemos passar a noite juntos. Tem autorresponsabilidade ou é sem autorresponsabilidade? Vou lá para o número 4, a resposta. Se você circulou esse número, concordamos em que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Ou seja, tem autorresponsabilidade mesmo. Número 5. Estou decepcionado porque você disse que faria aquilo e não fez. Tem autorresponsabilidade ou não tem? Número 5. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar necessidades ou pensamentos relacionados com seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: fiquei decepcionado quando você disse que faria aquilo e depois não fez, porque eu gostaria de poder confiar no que você diz. Complemento aqui. Número 6. Estou Essa frase- desmotivado. Pode falar. Eu ia falar que essa frase da número 5, né? Ela dá bastante margem para erro, né? Assim, de dúvidas, né? Porque ela dá uma impressão que está relacionada a um sentimento e tal. Essa frase é capciosa. E, Regina, sabe o que eu observei aqui? Aí eu senti um pouquinho assim. Olha aqui na frase. Estou decepcionado porque você disse que faria aquilo e não fez. Então, a partir do momento que você generaliza, você não está falando do sentimento e da autorresponsabilidade, porque você generalizou, não é? Uai, porque você não fez, não disse que faria aquilo e não fez, mas aquilo o quê? Entendeu? Aí, a partir do momento que ela definiu, ela especificou, fiquei decepcionada quando você disse que faria aquilo e depois não fez, porque eu gostaria de poder confiar no que você diz. Só que, mesmo assim, ela só falou da questão, mas ela explicou que a confiança que ela exprimiu, que a confiança para ela é algo muito importante. Ela poder confiar nas pessoas. É verdade. Né? Entendeu? Faz sentido. Entendeu? Faz sentido, realmente. Porque a gente joga mesmo sentimento, mas não justifica o porquê está sentindo aquilo, dificulta o entendimento do outro, né? Ele pode confundir também e dizer, está sendo agressivo comigo. Por isso que a importância de dizer, eu sinto isso quando não, verdade. você tem porquê isso poderia ser assim, poderia, né? Então, aí você... E é aquilo que a gente colocou agora, né? Que vocês colocaram. A gente quer encurtar a frase, mas quando a gente encurta a frase, a gente não diz realmente o que é o sentido daquele sentimento. E querer que o outro adivinhe fica difícil, né? Fica dúbio. Ele pode ir para qualquer campo de pensamento, né? Então, a clareza da fala é importante. Eu acho que a chave aqui é clareza no que você quer expressar ao outro a partir do seu sentido, né? Beleza. A número 6. Estou desmotivado porque gostaria de já ter progredido mais em meu trabalho. Tem autorresponsabilidade ou não tem? Lá para o número 6. Se você circulou esse número, concordamos que a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Número 7. As coisinhas que as pessoas dizem às vezes me magoam. Tem autorresponsabilidade ou não tem? Número 7. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar necessidades ou pensamentos relacionados com seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito, às vezes, quando as pessoas dizem algumas coisinhas, fico magoado porque quero ser valorizado e não criticado. Esse é um ponto bem chave, né? Porque é aquela fala que as pessoas, às vezes, dizem algo, como é que eu vou dizer, subliminarmente, né? E você
praticamente aquela indireta, a história da indireta. Então, aí é quando vem a pessoa também, quando receber a indireta, né, e se isso foi comigo, a raiva fica ali embutida, não, dizer, eu gostaria, né, eu não me sinto bem quando você não esclarece o que você quer dizer, se está relacionado comigo, né? Ficaria mais satisfeita. Então, é essa comunicação, porque se eu recebo algo e digo, isso foi comigo, e, né, como o povo diz, caiu na carapuça minha. Não, se a gente começa a usar essa coisa, a carapuça cai em quem cair. Não, a clareza, volta à questão da clareza. Né? Eu não posso sair de uma relação com você com mágoa e sem dizer o que eu senti verdadeiramente, né? Então, a comunicação não violenta traz muito isso. O coração, o meu sentir. Eu não posso sair de um relacionamento com alguém magoado porque não disse o que era necessário ter dito de forma leve e suave, né? Porque eu também não, quando eu não digo às vezes, é porque eu não quero ter raiva daquela pessoa, brigar. Mas existe a forma, o método, a metodologia, por isso estou puxando bem a questão da comunicação não violenta. A metodologia é para quê? Eu possa dizer sem agressividade, algo pode ser dito pelo coração, né? De uma forma girafa de ser. Por que girafa? Porque a girafa é o animal que tem maior coração. Eu posso falar de forma amorosa, sem machucar o outro. E até discordar, se alguém fez uma indireta em relação a mim, eu senti que era comigo, eu chegar para a pessoa com clareza e dizer, olha, aquilo me incomodou, porque eu percebi que era comigo. E se não era, né, me perdoe, sinto muito, me perdoe, te amo. Mas, sempre que falar, é bom falar com clareza para não trazer entre o grupo essa sensação de que alguém é culpado por algo que não sabe o que é, né? Então, isso é bom. Isso eu estou trazendo esse exemplo porque eu lembrei de um exemplo de uma professora que colocou que ela tinha algumas professoras novatas e as professoras antigas. E a coordenadora, numa reunião, insinuou que as novatas estavam cometendo um probleminha. Só que ela não coloca qual é a novata em si. E todas as novatas se sentiram, né? Essa conhecida minha era uma dessas novatas e se sentiu incomodada. Será que fui eu? Né? Então, assim, uma pessoa que é o líder, né, que está liderando, é importante que, aí eu jogo para os líderes, né, que ele tenha clareza na sua fala. Porque essas indiretas, ela é violenta. Pode incomoda aquelas pessoas, e as pessoas que estavam ali naquela reunião, posteriormente iam para a sala de aula. E sem saber, será que sou eu que é essa pessoa que ela citou? Então, a clareza é um ponto-chave, falar a verdade com sentimento, e com sentimento de empatia com o outro, porque eu não posso magoar o outro também, né? Eu tenho que me ver o outro como sendo outro eu, e que eu preciso também tratar ele de forma encontrar uma forma de administrar a minha fala. E a metodologia traz esse ensinamento, como falar com as pessoas com a comunicação que não seja violenta. Né? É isso. Porque aí essa coisa que ele colocou, as coisinhas que as pessoas dizem, às vezes me magoam, traz essa reflexão sobre essas falas jogadas e não ditas. Regina? Tem dois pontos nesse sentido, né? Pode gerar duas estranhezas aí, né? Ou você pode pensar, isso não é comigo, porque a gente geralmente, muitas vezes a gente não percebe que nós estamos cometendo a determinada falha, né? Então eu posso pensar, eu não tenho nada a ver com isso, ou vir aquele sentimento de, será que isso é para mim? Será que a pessoa está dizendo isso para mim quando não há clareza, né? Nesse sentido. Eu acho que dá margem para essas duas situações. Então, eu não vou refletir porque eu acho que não é comigo, né? Porque eu não me coloco naquela
naquela situação, né? Ou eu vou me sentir culpada ou magoada, enfim, né? Achando que aquilo pode ser comigo. Eu não sei, acho que mais ou menos assim, o que vocês acham dessa questão? Sim, mas mesmo assim, vamos dizer, as novatas, tem 4 novatas, uma vai pensar, não é comigo, né? Mas 3 podem dizer, será que é comigo? Uma vai dizer, será que é comigo? Né? A outra dizer, é comigo. Então, a gente tem vários pensamentos rodando ali de forma diferente. E, no fim, não era com nenhuma, são 3 pessoas diferentes. E aí não era com nenhuma, e talvez fosse com aquela que disse, não é comigo. Então, a clareza é chegar. Se você está num cargo, vamos dizer, de coordenação de uma turma, né? De liderança, coordenação de professores ou uma empresa. Estou puxando porque vamos puxar isso dessa forma. Essa pessoa, ou qualquer outra pessoa que tem 3 filhos e diz assim, alguém daqui de casa fez isso, né? Então, tem que ter a clareza e ficar todo mundo olhando para o outro e ninguém sabe, ninguém, não sou eu, não sou eu, não sou eu. Né? Todo mundo tira a autorresponsabilidade. E aí alguém tem que ter a clareza de dizer, vamos dizer que a mãe disse, tem 3 filhos e diz assim, alguém sujou alguma coisa ali atrás, o quintal. E aí alguém tem clareza, né? Essa mãe tem que dizer, fulano, foi você ou foi você, Cicrano? Vamos conversar para saber quem foi que fez a sujeira lá no quintal. Tipo assim, né? Então, a importância da comunicação não violenta é a questão de clareza, de expressar sentimentos, né? Me incomoda ver o quintal sujo. Não sei qual foi dos filhos que fez isso, mas vamos conversar entre nós para a gente não começar a jogar um contra o outro, aquela coisa assim, né? É importante. Estou ressaltando um pouco essa questão da clareza, né? Da clareza do sentimento, né? De ser verdadeiro. E ser verdadeiro de forma leve, né? Porque às vezes você pode ser verdadeiro e agredir o outro. Aqui não é a questão de agredir, é a questão de colocar a sua necessidade e o pedido. Poderia. Quem fez isso? Minha necessidade é ver o quintal limpo, né? E aí tem 3 filhas que não querem nada com a vida, tipo assim, né? A casa toda desarrumada. A mãe sai, quando chega, está tudo desarrumado. Aí diz, a minha necessidade era ver tudo limpinho. Aí vem para o pedido. Alguma de vocês poderia se comprometer a fazer tal limpeza? Então, é uma forma amigável, né, da gente construir uma relação amorosa dentro do lar, inclusive, né? Vocês compreendem dessa forma, meninas? Eu estou jogando assim a minha visão. Não, faz todo sentido. As mães hoje em dia já falam, né? Vou tirar o celular, se não apareceu o que ele fez e pronto. Tá certo, tá certo. Tá. Então, eu vou continuando aqui, ó, número 8. Estou feliz porque você recebeu aquele prêmio. Tem autorresponsabilidade ou não tem autorresponsabilidade? A número 8. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar necessidades e pensamentos relativos a seu sentimento, a pessoa poderia ter dito: fiquei feliz quando você recebeu o prêmio, porque eu esperava que você fosse reconhecido por todo o trabalho que dedicou àquele projeto. Tá vendo? Número 9. Fico assustada quando você levanta a voz. Tem autorresponsabilidade ou não tem autorresponsabilidade? Aí, número 9. Se você circulou esse número, discordamos. Para expressar necessidades e pensamentos relacionados com seus sentimentos, a pessoa poderia ter dito: fico assustada quando você levanta a voz, porque penso comigo que alguém pode se magoar e preciso ter a certeza de que todos estamos seguros.
Número 10. Estou grato pela carona que você me ofereceu, porque eu precisava chegar em casa antes dos meus filhos. Sem autorresponsabilidade ou sem autorresponsabilidade? Se você circulou esse número, concordamos, a pessoa está assumindo a responsabilidade por seus sentimentos. Alguém quer fazer algum comentário? Só para concluir, né, essa parte, deixar que está bem claro uma coisa que a gente tem que começar a treinar, né? Por exemplo, fica assustado quando você levanta a voz. E, na verdade, a gente sempre deixa colocar o sentimento e o porquê do sentimento. Essa é a chave. Porque a gente colocar só o sentimento, mesmo que eu diga eu fico assustada, e não colocar o porquê, né? Eu não disse o que tinha que ser dito de forma clara. Então, acho que a chavezinha é sempre eu sinto isso porque... Aí é onde está a chave. Tá? Vamos lá. Sandra, são 9h44. A gente pode encerrar por hoje? Vocês é que sabem, a gente está começando o capítulo 6. Vamos fazer o seguinte, a gente dá uma lida só nessa primeira frase, né? Que o primeiro parágrafo é um parágrafo grande do capítulo 6, que é pedir o que enriquece a vida, e aí depois ele vai entrar no tema que é uso da linguagem, tarará. Mas só esse capítulozinho a gente lê e faz uma leve reflexão para terminar. Tá bom. Pedir o que enriquece a vida. Já discorremos até aqui sobre os 3 primeiros componentes da CNV, que abarcam o que observamos, sentimos e necessitamos. Aprendemos a fazê-lo sem criticar, analisar, culpar ou avaliar os outros de uma maneira capaz de inspirar a compaixão. O quarto e último componente desse processo aborda a questão de que gostaríamos de pedir aos outros para enriquecer nossa vida, quando nossas necessidades não estão sendo atendidas. Depois de revelarmos o que estamos observando, sentindo e precisando, fazemos então um pedido específico, que sejam tomadas atitudes que satisfaçam as nossas necessidades. Como podemos fazer pedidos de modo que os outros se disponham a reagir com compaixão às nossas necessidades? Então, gente, aqui é o capítulo que a gente vai estar vendo na próxima semana, tá? Pedir, porque o que é que ele traz? Vamos só refletir sobre o que a gente já viu, né? Para a gente começar a última etapa. A gente está falando que a comunicação não violenta tem 4 pilares, tá? É uma metodologia, um método, né, que foi desenvolvido pelo Marshall Rosenberg, exatamente para que a gente, a partir da prática mesmo, de uma prática de vida de 20 anos, trabalhando em áreas de conflito, ele fez questão de estar nas áreas mais difíceis de se trabalhar, porque ele trouxe isso como uma missão de vida, né? É importante que a gente entenda o contexto que a gente está fazendo aqui. E aí ele coloca, com essa prática, ele desenvolveu um método, né? Que ele trabalha com 4 pilares. Tudo está em cima desses 4 pilares, que é observação, foi o primeiro capítulo que a gente trabalhou, observação, sentimento, né? Eu observo algo, aquilo me traz algum sentimento, quando tem um sentimento, existe uma necessidade embutida ali também, né? Então, vem a questão da necessidade. Quando alguém grita, ela está gritando para trazer, ela traz por trás dela Por isso é que a gente botou no celular, se entrar uma ligação, muda. Então, por isso que observação, sentimento, e atrás do sentimento há uma necessidade. E o quarto pilar, que é o que a gente vai estar trabalhando com mais calma, com mais, né? E aí fica a ideia de que vocês também leiam o capítulo, que é
o pedido. Sempre há um pedido por trás, e o pedido é a forma da gente fazer com que aquilo modifique, né? Aquela frequência, né? Porque vai existir, às vezes, no conflito, é uma frequência que está baixa, né? Está todo mundo dentro de uma frequência X, onde ninguém se entende. Quando eu começo a usar o método, eu vou observar o porquê daquele conflito, depois eu vou ver quais são as necessidades de cada um, porque quando está todo mundo falando ao mesmo tempo, uma discussão, e também, vamos dizer agora mesmo, existem discussões relacionadas à questão do racismo, né? Houve agora um caso, trazendo para a realidade agora, um caso na área do esporte, então, né, na Espanha, alguma coisa assim. Então, assim, ali, aí a gente tem que observar com calma, né? O que está levando aquilo, quais são os sentimentos que a gente começa a ter, e esse sentimento a gente também tem que se distanciar um pouco para poder compreender melhor esse sentimento, para que a gente não só emita um sentimento de entrar no conflito, tá errado, não, a gente precisa sair um pouco, respirar e observar o que está por trás disso tudo, né? Porque existe uma necessidade, e às vezes a necessidade, houve uma situação, essa situação está correlacionada com algo a mais, que não é com aquela pessoa especificamente, às vezes, ali é um ponto de uma chave que tem um conflito que está por baixo, emergindo, né? Então, assim, quando um grupo grande agride uma única pessoa, existe algo que está por trás daquilo. E aí a grande questão, a metodologia é observar isso, porque a raiz é mais profunda. E se existe uma raiz profunda, o pedido é uma necessidade. O que essas pessoas estão trazendo de necessidade? O que está acontecendo que estão levando aquilo, né? Aí você vai dizer, Sandra, é tão fácil, fica falando isso, que bonitinho, e o mundo se acabando. Não, mas conflito ele só é resolvido se a gente observar, né, com olhos amorosos, inclusive, né, porque ele traz a compaixão. No conflito, vamos dizer, tivemos no Brasil um conflito entre partidos, né, entre partido presidentes, vamos dizer, houve, né, presidente X, presidente Y, agressões entre presidente X e Y, né? Pessoas que agrediam também porque criaram repertório de que esse presidente é assim e o lado de lá, esse presidente é assim, né? Então, mas tudo isso por baixo, na raiz da coisa, há uma necessidade que não está clara. Há algo, por quê? Porque está todo mundo, vou dar só um exemplo assim, não é o real, mas assim, fantasioso. Os que estão por baixo são pessoas que estão com uma necessidade que eu preciso de um líder. E aí ela se vê no líder 1 ou no líder 2. Mas existe por trás uma necessidade que eu preciso de alguém que me guie. Então, essa necessidade não é só que essas pessoas não vão resolver nem o líder 1, nem o líder 2, porque o que está acontecendo é com elas. E essas pessoas precisam de quê? Precisam entender o que é que está acontecendo com elas, que elas precisam jogar os sentimentos no mundo, porque por trás disso é onde está o problema. E aí a comunicação não violenta vem. Eu escuto uma fala, mas essa fala não diz o real. Há algo por trás dessa fala. E eu só vou entender o que está por trás dessa fala se eu começar a sentir, perceber, né? Usar o meu ser, mas entender que ali é um ser, né? Com uma necessidade. E essa necessidade é muito mais do que aquilo que ela fala. Na terapia, um terapeuta ele tem que compreender que o cliente está falando, o paciente está falando, não corresponde à verdade. Apenas a ilusão da mente dele, de como ele vê a verdade. Porque aí cabe ao terapeuta, já estou puxando assim o caso da terapia, ele puxar por baixo. O que está atrás daquela fala, né? É nesse sentido que a comunicação não violenta também se centra.
Por isso que ela usa muito a questão do coração, a compaixão. Na primeira página do livro, o autor traz: o que eu quero na vida é compaixão, um fluxo entre mim e os outros. Não entrego a multa do fundo do coração. Então, essa é a primeira página, início do capítulo 1, entregar-se de coração. Estou trazendo assim um pouco essa reflexão dos capítulos anteriores, né, para que hoje a gente termina só com essa reflexão dos capítulos e dessa reflexão do que o que é realmente a comunicação não violenta e qual é a ideia central, né? É que a gente olhe o outro com compaixão, mas no sentido de enriquecer a ele e a nós também. Que uma vida com, vamos dizer, uma cultura da paz, né? Ela é benéfica para todo mundo. A nossa vibração sobe, todos sobem de vibração, né? E quando a gente está na luta, no conflito, né? Na conquista, eu preciso passar à frente do outro, eu estou num processo que não é uma vibração saudável relacionada com a fonte, né? Com a fonte da vida, que não é isso. Então, eu agora passo, se alguém quiser falar alguma coisa, para a gente poder fechar, né, por causa do horário. Passa o bastão da fala. É isso mesmo, Sandra, que você falou muito bem. Eu não sei se tem mais alguém para falar, se manifestou, se não tiver, eu vou encerrar, né, Sandra? Vamos Oi, encerrar, Lívia, então. antes de encerrar, só para a gente encerrar, eu sempre gosto de encerrar com uma frase, né? A gente sempre traz uma frase, temos trazido sempre uma frase. E a frase que eu queria trazer, eu queria que Lívia lesse novamente o Salmo 119, a primeira frase. Tá, vou ler. Deixei até aberto aqui. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a vontade de Javé. Isso. Entende? Aqui, aí, veja, a gente vai no Salmo que está lá as respostas. Esse é um Salmo que eu digo a vocês, depois ela estava lendo no início, e ele é muito comunicação não violenta. Então, quem puder depois dar uma lida desse Salmo 119, tá? E aí a gente segue. Felizes aqueles que é a linguagem de Jesus, né? A linguagem da compaixão. Isso, é o que Jesus mais usava. Exatamente. Se a gente for ver, tudo está na Bíblia, né? Sim, exatamente. Tá tudo lá, só que a gente não se deixa reverberar por esse sentimento. E hoje, o diferencial nosso é o sentir. Né? Quando a gente começar a sentir, e a gente sentir que o outro é também a gente, né? É todo átomo, somos todos átomos. Né? E o que a gente enxerga no outro é a gente também. É o nosso espelho. Eu e o outro somos um, né? Eu e o outro somos um. É exatamente isso. E aí, qual é a nossa missão? Vamos pensar na nossa missão aqui. É a gente começar a penetrar isso na gente e vocês, né, junto comigo e nós, sejamos essas pessoas que vão retransmitir para mais pessoas isso, né? Multiplicadores, né? Desse Silvana mesmo, que foi convidada aí para falar no centro mesmo. Então, comece a incorporar isso, porque tem milhões de pessoas que precisam escutar isso, né? E aquela nossa ideia continua aí firme, viu? Regina, e Silvana, e Lu, e Lívia. E hoje a gente é de Sônia, seja bem-vinda, gratidão por estar aqui. Tá quietinha aí no canto, mas estamos aí, estou sentindo a vibração aí, a sua energia está aqui com a gente. Então, é sobre isso, a gente se aprimorar para que a gente possa também fazer, assim como o Marshall Rosenberg, né? Ele leva isso para os outros, a gente também seja
essa antena de energia boa, né? Porque ó, essas pontinhas do dedo da gente é tudo antena, né? Então, essa ponta do meu cabelo está tão pontinho, tá aqui, ó. Às vezes eu fico brincando e digo que isso aqui é minha antena. Eu faço um coque aqui com a antena. Então, assim, e essa antena só deve captar o que é bom. É isso que a gente tem que começar. Ontem eu fui botar o carro para consertar e sentada na... E isso é em todo canto que a gente chega, né? Bota numa salinha para esperar. E a TV foi de 8 às 9, 1 hora, só falando de coisa ruim. Está transmitindo coisa ruim. Aí eu cheguei para o vendedor e disse, como é que vocês aguentam? O dia inteiro com essa TV. Mas isso, por que aguenta? Porque as antenas estão conectadas àquilo. E aquilo não vai levar. A antena é toda a célula do corpo. A antena é o cabelo, o fio do cabelo. Isso tudo é antena. E conectou. Porque ouve todo dia só coisa ruim. A mente também só enxerga coisa ruim. Vai acontecer isso. Ai, meu Deus do céu. Né? Então, não sai daquele campo de vibração pesado. E aí a gente tem que né, virar assim, sobe, gente, tem que subir, desliga essa TV, não está servindo de nada. Né? Então, ou pelo menos vai ser um canal bom, mas não está, porque eu digo, caramba, eu mesmo disse para mim, como eu saí contaminada? 1 hora de coisa ruim direto, porque eu não tenho televisão em casa. Já começa daí, né? Eu não tenho. Tinha 2 TV na casa, eu dei, leva. E a pessoa saiu feliz da vida porque ia assistir os canais de TV do mundo. E eu digo, pode levar. Eu não tenho televisão. Então, assim, tanto que eu fui chamada porque era o recall, né, do carro, e como eu não tenho TV, eu não vi o recall. Então, eu fui depois chamada para poder fazer. Todo mundo já tinha feito, eu fui a última a fazer. Mas, aí você senta numa sala, como senta numa sala de médico, antes de entrar na sala do médico, você leva uma carga de horas. Morreu não sei quem, foi atropelado, não sei quem, não sei quem, estão se matando assim, uma briga na rua, é o tempo inteiro. Como é que você vai conectar? Como é que você vai ser não violento na tua fala? Porque você saiu dali carregado, né? E aí você explode. Primeiro que você vê aquele que estava sentado ali, quando sai dali, a primeira coisa que faz é explodir. Eu saí, fui lá para fora e disse, respira, porque foi muita carga. Né? E aí começa a conectar com a natureza. Ai, que planta linda. Ai, que fala, olha, o arco-íris, estava chovendo um arco-íris. Aí eu tenho que entrar na conexão daquilo que me dá calma, né? Porque senão também saia dali já matando o primeiro que visse na frente. Então é isso. Sandra, assim, e as empresas fazem isso inconscientemente. Os funcionários estão tão no automático, naquela rotina, que todo dia ele já chega lá e clica, e deixa lá falando. E por mais que você, como você falou que é antena, por mais que você não esteja prestando atenção, você está captando. O inconsciente teu captou aquela mensagem. E o que você está falando, essa semana passada eu assisti uma live de um vendedor, de um mentor, que ele dizia, como que você quer melhorar as suas coisas se você, no seu ambiente de trabalho, está vendendo uma imagem negativa daquilo. Então, ele fala, se você é um terapeuta, vamos lá, no que vai dar no seu consultório uma TV passando? Mantras, música calma, para que melhore a energia daquele ambiente. Se você vai no médico, tabarerê, ele está passando ali sobre saúde, prevenção, né? Então, ele falava assim, temos que, às vezes, tomar muito cuidado, que, às vezes, numa coisa que se faça inocentemente, na rotina, no inconsciente, que chega lá, só ligar o botão, traz uma carga negativa, que, às vezes, a gente está captando e não está percebendo. Achei muito interessante essa sua fala, porque veio casar bem com uma live que eu assisti e fez todo sentido. Mas tem uma questão, Sandra, isso aí acontece, é uma coisa corriqueira, inclusive no meio que a gente convive, porque esse despertar,
às vezes, se a gente falar isso para as pessoas não gostam, porque elas estão acostumadas com esse tipo de programação. Nesse ambiente de trabalho, a maioria das pessoas, elas assistem programas sabe esses programas que tem na primeira hora da manhã, que é de todos os crimes da cidade? Então, elas gostam desse tipo de programação, porque elas estão conectadas, e quando você fala, elas acham ruim, porque assim são despertares diferentes, entendeu? Cada pessoa está no seu momento de despertar, entendeu? De consciência. Então, por isso, então assim, como a gente já despertou para isso, a gente não, esse tipo de frequência não combina mais com a gente, mas infelizmente, para a maioria das pessoas, elas continuam conectadas com essa frequência. Por isso, que igual você falou, de passar essa consciência, mas às vezes a pessoa não gosta, elas ficam chateadas com a gente, entendeu? E é isso. Mas aí que tá, como é que a comunicação não violenta falaria, né? E é isso que a gente tem que dizer, como de forma suave, né? Não despertar, porque, por exemplo, eu falei para o vendedor, e de repente, mais adiante, ele vai olhar para a TV e vai dizer, né, que ela tem razão, não tinha percebido que só tinha coisa ruim, né? Porque você nem percebe. Então, assim, cada pontinho que a gente puder, porque o ser, ele só evolui quando ele aprende algo novo. Aí é um processo de evolução. Se a gente deixar ele rodando feito um ratinho, né? Que é o que as empresas normalmente querem, que ele fique na roda da vida, girando, aquela coisinha do ratinho que sai do ponto, né? Mas com um despertarzinho pequenininho já modifica, né? Então, pelo menos fica assim. Interessante, eu não tinha pensado sobre isso. E hoje, como o despertar está muito forte, a gente tem uma energia favorável a isso, a pessoa vai dizer assim, tenho certeza que quando eu sair de lá, ele deve ter dito, eu não tinha percebido isso, né? E faz uma diferença. A gente não pode pensar, infelizmente, está tudo assim porque alguém deixou que ficasse. Mas cada vez que a gente fizer uma batidinha assim, quando eu bato em alguém, ela percebe, alguém tocou em mim, né? O Cristo, alguém tocou em mim. Então, isso vai mudar. Isso, um pontinho lá dentro, pode até passar, daqui a uns dias ele esquece, mas aí quando eu chegar no outro ponto, engraçado, aquela mulher que teve lá uma coisa falou sobre isso também, né? Aí ele vai ouvir uma live, porque é uma ressonância. Uma coisa puxa a outra. Aí a gente está num momento de ressonância muito forte, então, se eu falo aqui, reverbera, várias pessoas vão estar falando ao mesmo tempo, né? Então, assim, é sobre isso que a gente tem que ter. Nunca colocar, sabe, Lívia? Infelizmente, as pessoas estão assim, elas podem sair daqui. É isso que a nossa mente tem que dizer. Ela sou eu, e se ela sou eu e ela está lá embaixo, eu posso ajudá-la a subir. Mesmo que ela não me escute, mas algo vai ter que mudar nela, porque eu estou dizendo, algo vai mudar em você, né? E a gente tem que ter essa coisa assim desse sentimento. É uma besteira. Você deixar sua florzinha, toma essa florzinha e vamos embora. E a pessoa daqui a pouco diz, nossa, que coisa fofinha que essa pessoa deixou uma florzinha para mim, né? Mudei ela em algum ponto. É isso. Bom, gente, eu acho que por hoje está boa, né? Hoje é mais... Eu também estou aqui com chuva em Recife. Graças a Deus que a conexão ficou boa. Mas hoje é mais deixar essas reflexões, né? Para que vocês também reverberem, quem puder fazer, reler os capítulos anteriores, que é importante, né? E para que a gente possa seguir, também, às vezes, a gente tem que dar uma respirada, né? E ver o que a gente já viu, como isso se aplica na vida, porque senão, se a gente tem um aprendizado e a gente não aplica na vida, a gente não fez nada, né? E é importante que a gente aplique na vida. Lu, um dia desse, disse, consegui usar a comunicação não violenta com a pessoa. Olha que maravilha. É isso. É isso que é importante. E a gente usa, de pouquinho em pouquinho, usa. Quando for reclamar de alguém, diz, eita, agora eu tenho que dizer, estou reclamando, eu tenho que dizer o porquê que eu estou reclamando, né? Porque senão já lembra de dizer. Tem um porquê aí, que se eu não disser, vai virar confusão.
É isso, gente. Gratidão a Lu, gratidão Silvana, gratidão Regina, Edson, gratidão, Lívia, gratidão, que está aí fazendo a parte da leitura toda, gratidão. E eu encerro a minha fala aqui, Lívia, deixei para você encerrar. E estamos em frente, unidas, e sou muito grata pela presença de cada uma de vocês. Só quero agradecer também a presença de cada uma das meninas por estarem aqui conosco, cada uma partilhando o seu conhecimento, o seu sentimento, e meu muito obrigada. Deus abençoe o dia de vocês, seja um dia maravilhoso, Obrigada. muito próspero, tá? Muito obrigada. Tchau, tchau, até. Tchau. Tchau, beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.